Você já parou para pensar em quem cria toda a imagem de uma entidade ou empresa? De onde vem tanta criatividade e quantas cabeças pensantes são necessárias para obter bons resultados? Com a preocupação cada vez maior sobre a marca de empresas e fundações, o ramo da publicidade tem crescido em grande escala. Segundo o Conselho Executivo das Normas Padrão, o CENP, o investimento em publicidade no Brasil em 2018 chegou a mais de 16 bilhões de reais. Mas e como fazem as organizações sem fins lucrativos que também precisam de ajuda publicitária para poder contratar um profissional, por conta de verba, para essa atividade? E aí, você já sabe a resposta? Não? Então fique com a gente, porque a Universidade Aberta está só começando. O projeto Célula, da Faculdade de Artes e Comunicação aqui da UPF, tem como objetivo desenvolver projetos experimentais de comunicação estratégica através do atendimento gratuito de demandas da publicidade e da propaganda de ONGs da região de Passo Fundo e empresas incubadas no UPF Parque. Com a intenção também de dar a oportunidade ao acadêmico de experimentar a prática vivenciada pelos profissionais de mercado de trabalho, o projeto auxilia os alunos, através de atividades e análises para todas as ONGs e empresas a aliar a teoria à prática. E para conversar sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor Olmiro Cristiano Lara Schaefer. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Gosto de trabalhar porque é aqui que a gente tira o sustento da gente. A cooperativa Amigos do Meio Ambiente fica na Vila Popular, aqui em Passo Fundo. Toda terça e sexta-feira, o caminhão da Coama busca os resíduos recicláveis produzidos dentro da UPF, para que eles possam ser vendidos. Esse é um trabalho feito por muitas mãos, 8 para ser exato. A Maria é funcionária de lá. Ela trabalha com reciclagem há mais de 10 anos e sabe muito bem o valor dos materiais que chegam para eles. E a gente trabalha aqui, gosta de trabalhar, trabalha com PET, trabalha com papel branco, os que dá mais dinheiro para nós. A reciclagem é a única fonte de renda da Eva, que trabalha na Coama há 7 anos. Mas nem com toda a experiência que ela tem, o trabalho fica mais fácil. A dificuldade maior que tem é quando o material vem bastante sujo, que vem bastante sujeira, que nem o lixo orgânico, né? Não pode estar junto. Se já vem limpo, a gente bota no seu devido lugar. Recicla ali e vai. Agora, se vem misturado, a gente tem que reciclar, tem que separar o sujo do limpo, né? Do papel limpo, do resto-alimento, do papel higiênico, que vem tudo junto, né? Desde o ano passado, o pessoal da agência Célula começou a pensar em ações que pudessem ajudar a Coama. A gente está tentando ajudar eles, né, com ações publicitárias para fazer essa conscientização de reciclagem cada vez melhor e para que venha para cá o lixo separado corretamente, porque eles ganham disso, eles sobrevivem disso. Então, o máximo que a gente puder ajudar vai ser o melhor para eles. E a gente desenvolveu algumas ações, como, por exemplo, o desenvolvimento de algumas plaquinhas de separação correta dos resíduos na própria FAC, no prédio da FAC, como uma fase de teste dessa campanha. Você sabe quais resíduos reciclar para o meio ambiente preservar? Papel, alumínio, garrafa... Esse jingle que eu estou escutando agora foi uma ação do pessoal da agência Célula. Eles, junto com o curso de música da Faculdade de Artes e Comunicação, produziram essa divulgação para a Coama. A Lavínia é a voz do jingle. Ela também acha importante o trabalho da cooperativa. Se tu tem a informação, tu consegue ir atrás, tu consegue resolver o teu problema, né? A pior parte dos problemas ambientais, principalmente, é que as pessoas não têm informação, elas não sabem onde procurar, elas não sabem quais medidas tomar, né? E o Coama é um órgão que, além de ajudar, trazendo a informação até as pessoas, ele é um órgão que tu consegue ligar qualquer coisa que tu precisar e eles estão lá para te atender, para te ajudar. Tudo bom, professor Olmiro? Tudo bem, Bibiana? Seja bem-vindo ao programa Uniaberta. Obrigado. Professor Olmiro, quando a gente fala na imagem de uma empresa, do que exatamente a gente está, de uma ONG, do que exatamente a gente está falando? Imagem de uma empresa ou de uma ONG, imagem de uma marca
as considerações, as ideias que as pessoas têm sobre uma marca. Identidade é o que essa empresa emite de informações para que as pessoas formem a imagem sobre ela, sobre uma pessoa, no caso aqui sobre o Coama. Então, boa parte do nosso trabalho tem sido tentar produzir elementos sonoros, como jingle, visual, como trabalhar com a marca e outras coisas que vêm na sequência, para promover a identidade do Coama, para que ele seja reconhecido e que as pessoas, de alguma forma, possam colaborar com o serviço que eles prestam e que é tão importante para todos nós. A gente conhece o mercado da publicidade porque todo mundo assiste TV, todo mundo acessa a internet, todo mundo recebe informações publicitárias o tempo todo, né? Peças aparecendo no meu feed, algumas informações no meu celular. Quer dizer, a publicidade faz parte do nosso cotidiano. Por outro lado, as ONGs são instituições, de certa forma, da moda, né? Então, tem várias ONGs, há muito tempo se fala em ONG, mas do ponto de vista da imagem dessas empresas, elas não têm muito dinheiro para fazer esse investimento, né? Como é que isso afeta o trabalho da Agência Célula? Sim. O Projeto Célula, ele nasceu exatamente com essa missão de atender essas empresas, essas organizações, ONG especialmente, outras entidades de interesse público, que não têm uma verba para contratar uma agência de publicidade no mercado, para contratar uma impressão de material gráfico, para colocar no jornal, nos veículos de rádio e TV. Então, o projeto ele nasceu para atender essas organizações. E é algo que está um pouco já no DNA do curso de publicidade. Há 20 anos, a gente tem projetos experimentais, que é um dos TCCs do curso, um dos trabalhos de conclusão do curso, que é atender essas ONGs. E a gente já teve, em 20 anos, mais de 120 entidades e campanhas desenvolvidas de interesse público e para essas entidades. Como que a gente faz? Os alunos desenvolvem essa atividade, tem um processo inicial que é de conhecer quais são as necessidades dessas organizações, como que a publicidade pode ajudar a elas alcançarem os seus objetivos, muitos de sustentabilidade, outros, no caso do Coama, que é de conscientizar as pessoas para o envio correto do resíduo reciclável. E, a partir daí, a gente vai buscando parceiros para nos ajudar a produzir o material. Não é um só, né? Que não é um só. É uma pluralidade de materiais. Exato. O curso de música, que foi parceiro para compor o jingle, o curso de artes visuais, que está desenvolvendo junto com o projeto uma pintura do caminhão do Coama para ele ter mais impacto quando andar pela rua. Os veículos de comunicação para veicularem, como a rádio. O curso 99. De artes vai trabalhar na pintura do caminhão, exatamente. Né? E a gente tenta envolver. Então, o papel da publicidade, isso está muito, de novo, está muito no DNA da publicidade. Quase todas as agências, eu arriscaria que todas as agências atendem alguma ONG ou alguma associação de forma gratuita para usar a publicidade, que é uma ferramenta extremamente importante e útil e assertiva para o alcance de um objetivo de uma organização, né, para que possa, de uma forma solidária, né, contribuir para o meio onde a gente está vivendo. Professor Omírio, tu fala, né, a publicidade ela é boa porque ela ajuda a tu a construir uma imagem e adotar estratégias mais assertivas, né, e ela é muito útil na vida de uma empresa, de uma instituição, na sociedade. Mas a gente tem, hoje, todas as pessoas têm um celular, um computador em casa. Algumas pessoas têm habilidades com software, né? E a gente escuta muito falar assim, não, publicitário vai cobrar muito caro, eu vou pedir ajuda do meu amigo, porque o meu amigo sabe mexer no software, né? Por outro lado, nós temos cursos de publicidade, formação em ensino superior. E eu queria te fazer uma pergunta bem pontual sobre como é que a gente entende a distinção de tu investir num trabalho sério, de um profissional que está estudando ou que é formado para fazer isso e tu continuar contando com aquelas ajudas alheias que a gente, numa hora de aperto, acaba contando e que talvez não tragam um resultado tão efetivo. Uma pergunta excelente, assim, e a gente costuma utilizar como exemplo a automedicação que a gente faz quando tem um resfriado e vai na farmácia buscar uma solução, né? Mas a gente acha que aquela é a melhor solução, a gente obviamente tem um atendimento, mas quando a gente vai buscar o remédio antes de saber o problema,
a gente talvez não seja tão assertivo na resolução desse problema, talvez tenha que prolongar esse tratamento e talvez esse tratamento não faça efeito nenhum. O que a publicidade oferece, as técnicas modernas de publicidade oferecem, é a gente fazer um diagnóstico, compreender uma situação de imagem de marca, fazer um planejamento de comunicação, pensar estrategicamente entre todos esses meios que a gente tem disponíveis e que hoje são mais fáceis e acessíveis. Então, antes o custo era muito caro de contratar uma agência porque veicular na grande mídia era caro. Hoje tu consegue, através da internet, pequenos anunciantes conseguem ter uma agência de propaganda e fazer essa comunicação mais assertiva. Então, a diferença é como se eu contratar um publicitário, provavelmente eu vou estar contratando alguém que vai me ajudar a fazer um diagnóstico, planejar e fazer uma boa comunicação. E uma comunicação a longo prazo, em geral, né? Exatamente. É quase a diferença de eu ir no médico para saber qual que é o meu diagnóstico antes de fazer o tratamento. E a diferença de procurar alguém que não vai fazer o pensamento estratégico sobre aquela ação de comunicação é de ir numa farmácia comprar uma aspirina porque eu estou com um problema que pode ser alguma coisa mais grave. As ONGs geralmente estão ligadas a questões vulneráveis da nossa sociedade, né? Elas nascem para dar conta dessas questões. Como mudar essa imagem das ONGs como um lugar de vítimas, né? Um lugar que precisa da nossa ajuda, mais assistencialista do que propriamente da nossa proatividade como cidadão, né? Eu acho que é parte quando a gente consegue oferecer esse serviço de comunicação, boa parte dessas instituições passam a ser vistas como instituições mais organizadas e preparadas, ao menos na sua comunicação com os seus públicos. E as pessoas começam a reconhecer um certo, entre aspas, profissionalismo. Não que já não exista, mas uma coisa é o que a gente faz e outra é como as pessoas percebem o que a gente faz. Então a publicidade ela vem ajudar nesse sentido, em aumentar a credibilidade, a reputação, né? O que vão ser decisivas para que essa entidade não seja percebida como uma coitadinha, vamos usar um termo assim, mas como alguém que está fazendo um serviço que é fundamental e necessário para a nossa comunidade. Social, inclusive, né? E que necessita, né, de ser acolhida por essa comunidade onde ela está inserida. Eu estava ouvindo a nossa reportagem agora e num determinado momento ele diz, porque nós temos que separar o papel higiênico do plástico, E aí a gente fica se perguntando como é que nós, como sociedade, ainda não conseguimos fazer isso. E tudo é um conjunto de ideias, né? Ideologia é isso, um conjunto de ideias no qual eu encontro uma verdade, um modo de fazer as coisas. A gente costuma dizer que propaganda, e isso está no cerne da nossa profissão, propaganda é ideológica. Propaganda, ela transmite ideias. Uma ideia de mundo. Uma ideia de mundo, uma ideia de como que eu devo reciclar separar os meus resíduos. Eu devo lavar ou não devo lavar? Então, especialmente nesse projeto que a gente percebeu, é que muitas das pessoas que, inclusive com boas intenções, lhes faltam informações, ideias de como fazer, quem chamar, onde ir e saber toda essa cadeia. Então, me parece que essa é uma ideia da sustentabilidade e a ideia, o sistema no qual o Coama está fazendo parte, que é de tratar os nossos resíduos, que é problema nosso, de cada um, não é de alguém que vai... Né? Essa ideia precisa ser promovida. Então, essa atuação do Célula junto com o Coama é de reconhecer que essa ideia de que o tratamento do nosso resíduo é problema nosso, de cada um, mas explicar para as pessoas como que elas devem fazer isso, ou podem fazer isso, para todo mundo sair ganhando, inclusive o meio ambiente, onde a gente está inserido, isso é propaganda. Né? Então, a gente parte desse reconhecimento. Tem uma parte inicial aí, que a gente está incubando na nossa Faculdade de Artes e Comunicação, testando algumas estratégias, e aí essa parte legal do publicitário, não de qualquer pessoa que faz, a gente está medindo, a gente está fazendo uma ação, mudou o número de copinhos plásticos que entram no lixo o quanto correto, é isso. Então, a gente está fazendo monitoramento dessas ações para depois ganhar escala, levar para a universidade, levar para o município. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes vamos conferir o depoimento da Bianca. Ela nos conta um pouco da sua experiência no projeto. Foi muito bom para a minha vida acadêmica em questão da área do atendimento, que é onde eu atuo no Célula. Eu atuo um pouco em todas as áreas, né? A gente faz tudo meio junto, como uma célula, mas, por exemplo, ter o contato de falar com o cliente, marcar uma reunião,
responder os e-mails, é uma coisa que eu não fazia, sabe? Só do trabalho sozinha, assim. Aí ter esse contato ajudou bastante, é uma experiência bem legal. Ele agrega bastante coisa, por exemplo, a gente atende o Coama e a gente foi lá visitar, que é quem recolhe o resíduo reciclável aqui da UPF. Aí é uma experiência bem legal tu ir lá e ver que as pessoas vivem, tipo, recolhem o lixo, né? A gente descarta como lixo e é a renda deles, daí é uma coisa que agrega bastante em questão de tu pensar, eu vou passar uma água nesse copo para botar no lixo, porque para mim não vai mudar nada, mas para quem depois vai pegar o lixo com a mão, vai mudar bastante, ele tá limpo, sabe? Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de extensão que tem como objetivo desenvolver projetos experimentais de comunicação através da publicidade e da propaganda para organizações sem fins lucrativos e empresas incubadas no UPF Parque. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor Almiro Schaefer. Mas antes, vamos conferir o Fique Sabendo de hoje. Cuidar do meio ambiente em que vivemos é necessário e essencial para se ter uma boa qualidade de vida. De acordo com um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2005 eram 2.562 entidades ligadas ao meio ambiente. Atualmente, são 338 mil ONGs e fundações em todo o país. Entre as ONGs ambientais mais conhecidas estão Greenpeace, que atua em nível global, WWF Brasil, SOS Amazônia, Acatu e a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Mas a que se deve esse aumento de ONGs ambientais? Segundo o IBGE, esse crescimento pode ser reflexo da preocupação mundial com o meio ambiente, que tem sido tema de debates políticos nacionais e internacionais. Professor Almiro, quando a gente pensa em publicidade, a gente pensa em dinheiro, né? E o aluno que faz publicidade pensa em vender alguma coisa, via de regra produtos, né? Pelo menos para os leigos, essa é a sensação que a gente tem. Exato. Mas a publicidade ela tem um outro sentido social. Como é que participar desse projeto que mostra esse outro lado da publicidade, talvez o mais importante deles, impacta na formação dos alunos? Isso é bem importante. A gente vê a motivação dos alunos a redobrar quando eles trabalham com questões sociais, né, especialmente. A propaganda moderna contemporânea ela está diretamente associada a negócio, a empresa, uma empresa que quer vender um produto ou um serviço. A origem da propaganda não é exatamente essa, né? A propaganda tem uma origem no século XVI, com a igreja principalmente, né? A ideia de promover a fé católica. Né? Depois, nos períodos de guerra, ela vai ser muito utilizada e as técnicas modernas elas estão diretamente associadas à propaganda no período de guerra, que era no intuito de motivar as pessoas a tomar a frente, né, numa batalha e defender uma ideia contra um determinado inimigo, enfim. Né? Mas com a modernidade, especialmente os processos modernos, contemporâneos de comunicação, né, e da forma como eles estavam organizados, o rádio, a TV, mesmo o cinema, o jornal, desde há muito tempo, né, começaram a organizar aqueles tais espaços comerciais, os espaços de anúncio. Né, e daí que se organizou a tal de agência de publicidade, né, uma empresa especializada por fazer esse tipo de comunicação nesses veículos tradicionais de massa. No Brasil, a adoção da publicidade no rádio é de 32, né? Exato. Pelo Getúlio Vargas, né? Um decreto do Getúlio Vargas. Durante o período da ditadura Vargas, tinha o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Então, já era compreendido, a partir do momento que o Estado começa a utilizar os meios de comunicação de massa, já se compreendia a propaganda como um instrumento muito importante para promover uma ideia. No momento, por exemplo, no período da ditadura Vargas, a ideia de integração nacional, né, foi muito utilizada. Mas, de novo, a propaganda ela promove ideias. Quando os alunos eles se deparam com ideias sociais, e a gente tem isso todo dia, né? Eles renovam os seus ânimos, né? Então, o projeto Célula, ele nasce, inclusive, dos próprios alunos, né? Já há muito tempo, em torno de 10 anos, o projeto Célula são um grupo de alunos numa disciplina que quer atender algumas empresas, algumas ONGs em Erechim, e que vem até os professores. Professores, a gente quer alguma orientação, né? E aí a gente acolhe o projeto
né? A gente incuba o projeto dentro do próprio curso. A gente já tinha ação semelhante em algumas disciplinas e no projeto experimental do curso, que é um dos TCCs, mas aí ele ganha espaço. E a Faculdade de Publicidade tem uma experiência com o Núcleo Experimental de Publicidade, que também já atendeu ONGs, né? Isso. O Núcleo Experimental de Publicidade, já há mais de 20 anos, ele tinha uma tradição de fazer esse atendimento. A partir do momento que o Núcleo começou a fazer as campanhas de publicidade da UPF, né? E aí ficou, de certo modo, sobrecarregado com isso, o Célula começou a atender essa demanda. E eu me lembro de uma campanha que, inclusive, o Chico Buarque cedeu os direitos para o Núcleo de Publicidade da Universidade de Passo Fundo fazer uma campanha dos direitos humanos. Foi uma campanha para o Comitê da Cidadania. Comitê da Cidadania. A construção, a música Construção, Chico Buarque, nós utilizamos para uma campanha que arrecadava recursos para construir a sede do Comitê da Cidadania já há algum tempo. Depois a gente teve uma campanha para o Comitê dos Direitos Humanos de Passo Fundo, né, que foi escolhida para ser veiculada nacionalmente. Então ela começou aqui e acabou ganhando repercussão lá fora. A gente fez uma campanha, aí não para uma ONG, mas para uma entidade que é muito cara de todo mundo, é muito amada por todo mundo, que são os bombeiros de Passo Fundo. A gente fez uma campanha educativa, onde os bombeiros iam em escolas, iam em feiras, né? A gente criou os bonequinhos dos bombeiros, um jogo, uma campanha de conscientização que acabou também tendo uma repercussão nacional, né? Teve um impacto naquele período pelo esforço que a equipe dos bombeiros tiveram, com o apoio que tiveram dessas peças. E a gente vê os alunos muito motivados quando trabalham com isso, né? Cheio de tesão mesmo. Eles vão pensando nessa tradição também que o próprio curso aqui na universidade está construindo. Exatamente. Né? E nesse caso do Coama foi sensacional quando os alunos voltaram da primeira visita no Coama, né? Eles voltaram empoderados com a bandeira da sustentabilidade, né? Isso foi mais impactante para a gente, professor, que a gente quer produzir conhecimento sobre publicidade, sim, mas a gente também tem um compromisso com esses alunos que estão aqui. E eles construírem essas oportunidades, não foram nós, os professores, que oferecemos essas oportunidades, eles mesmos as constituíram, aproveitaram e a gente viu a transformação deles em sala de aula, nas disciplinas, no mercado de trabalho, conquistando outros postos por ter também esse sentimento que é muito valorizado dentro do mercado da propaganda. Professor, a gente fala muito em publicidade e propaganda. Qual é a diferença? É a mesma coisa? São diferentes? O que caracteriza uma, o que caracteriza a outra? Aí é uma discussão quase interminável. Filosófica. Também, porque publicidade e propaganda na área do marketing é uma coisa. Propaganda na área do marketing é aquele anúncio pago. Né? Então é um comercial de TV que eu vejo no intervalo da TV. Que aparece lá em forma anunciante, pago. Não, é o anúncio, a publicidade, é a propaganda tradicional. Eu vejo um anúncio de 30 segundos, tem um anunciante, um produto, um serviço está sendo anunciado. É o espaço comercial de propaganda tradicional. Isso para o marketing. Publicidade para o marketing, a diferença é que é quando alguém fala bem da minha marca. Então, por exemplo, eu estou falando bem do curso de publicidade, eu estou fazendo publicidade do curso de publicidade. Né? Eu não estou aqui anunciando, eu não paguei para ter esse espaço. Não tem um VT ali. Não tem VT funcionando. Já na área da comunicação, a gente considera um pouco diferente. Então, só para resumir, publicidade, no marketing, publicidade é não paga e propaganda é paga. Na nossa área, na área da comunicação, a gente já considera um pouquinho diferente, a gente vai buscar mais o termo, né? Então, propaganda tem um sentido mais ideológico. Sendo paga ou não paga, propaganda tem um sentido mais ideológico. E a publicidade teria um sentido aí mais comercial. Seria quase o contrário da visão do marketing. Então, o que se costuma usar? Publicidade ou propaganda indiscriminadamente, quase sem distinção, para tudo. Né? Vender ideias, produtos, serviços, pago ou não pago. Exatamente. Promover ideias e publicizar, né? Ou seja, tornar público para as pessoas, especialmente para um público-alvo, que a gente costuma dizer, né? A partir muito do que esse público necessita, do que ele deseja. Então a gente faz essa investigação e vai tentar produzir uma comunicação que vai encaixar nessas necessidades. A Coama é o trabalho do momento. Que outras ONGs o Célula já atendeu? Olha, o Célula já atendeu desde Hemocentro. Hemocentro. Né? A gente tem
a gente está começando a fazer um diagnóstico junto com a universidade para identificar outras entidades que são já atendidas pela própria universidade. O COAMA, ele veio disso. Sim, a UPF atende a APAS, atende a Fundação Lucas Araújo, Caritas, né, Sejume. Exato. Tem uma longa lista de parcerias aí. E é muito mais interessante a gente fazer um trabalho para uma entidade que já está sendo atendida por outras coisas, porque senão daqui a um pouco fica um trabalho mais cosmético que não tem consistência. Então a gente está começando a preparar o terreno para trabalhar com organizações de pessoas que defendem direitos das pessoas com deficiência. Então a gente está preparando o terreno, buscando conhecimentos sobre isso. A gente identificou algumas dessas entidades, como a APAS e a PASSE, aqui de Passo Fundo, que já recebem atendimento de outros projetos de extensão da universidade, né? A gente passou um bom tempo atendendo algumas empresas incubadas no PF Parque, né? Mas a gente está direcionando o nosso trabalho, a partir do próximo semestre, exclusivamente para ação solidária, para essas entidades. Professor Omírio, eu já te escutei falar em outras ocasiões e sempre saio com a impressão de que fazer publicidade e propaganda transcende só as peças, né, e as estratégias, mas tem muito a ver com criar um ambiente favorável que convença a médio e longo prazo as pessoas sobre determinadas ideias. E que isso pode se traduzir não só na comunicação direta da televisão, do rádio, da internet, mas em ações também, né? Exato. Em produção de conteúdo também. Isso. A gente forma imagem sobre as marcas, as pessoas, os produtos ou serviços por o que elas nos dizem, pelo que as outras pessoas dizem e por o que aquela marca faz. Então, como ela faz aquilo que ela disse que faz. Então, quando a gente começa a atuar numa marca, ou com uma marca, a gente começa a analisar esses três aspectos, né? O que ela diz que faz é o que normalmente é associado com a propaganda, mas também tem o que os outros falam, né? E quando a gente produz um conteúdo, por exemplo, para redes sociais, enfim, que vai falar pela marca e vai repercutir, outras pessoas vão falar dessa marca, isso vai criar reputação. Ou seja, para falar do COAMA, eu não preciso falar só do COAMA. Eu posso construir todo um ambiente de discussão favorável às questões da sustentabilidade e isso vai acabar coincidindo com a própria fala do COAMA sobre isso. Exatamente. O importante é, no nosso caso, a gente identificou que é o COAMA ser reconhecido na comunidade de Passo Fundo como um protagonista, quando a gente fala lá de resíduo reciclável. A pessoa pensou em resíduo, quem é que pode recolher? O empresário, quem que eu posso chamar para recolher o lixo que eu já separei? O COAMA. Então, inclusive, por isso que a gente faz um jingle. Mas é importante que esse tema seja reconhecido como relevante e importante. Eu fiz essa pergunta porque de pensar que a ação para propagar a ideia do COAMA, ela tem um impacto muito maior na sociedade, porque antes de pensar COAMA, eu preciso pensar em sustentabilidade. Exato. Então, ainda que eu não procure o COAMA, eu já estou pensando em sustentabilidade. Eu já mudei a minha ação em relação ao mundo ao meu redor. Né? Isso parece maior do que só falar do COAMA. Exato, e a própria universidade tem outros projetos de extensão com outras entidades além do COAMA que fazem trabalhos semelhantes. Nós escolhemos o COAMA, né, por alguns motivos, quando nós avaliamos, para ser esse piloto, para promover essa ideia de sustentabilidade. E a UPF tem a responsabilidade social, né? Tem o documento que pauta a responsabilidade social da própria instituição. Não, e tanto é que boa parte do que eles recebem, os resíduos que eles recebem, e os melhores resíduos mais bem separados, vêm da UPF. Né? E isso é um orgulho para a gente que está aqui dentro, né? Quer dizer que, de alguma forma, a gente já está cuidando disso. Então, que bom que a gente possa levar isso para outras pessoas. Bom, agora nós vamos conferir um pouco da experiência do Henrique, que faz parte do projeto. Já foram alguns meses de trabalho junto com a equipe do Célula. E a gente é em 4 bolsistas e 2 voluntários. Eu sou um dos voluntários, então. E me agregou no sentido de que me inseriu numa agência. É uma agência solidária, o que não... A comunicação é feita de forma solidária, não é o comum que se encontra no mercado de trabalho, porque é aqui no ambiente acadêmico que essa solidariedade acontece, com empresas de fora que também precisam disso. Então, isso me agregou nesse sentido, de que a gente pode ajudar pessoas, empresas, no caso, e pessoas que
que precisam, né? Empresas que necessitam dessa ajuda, e a gente também ganha de volta isso, conhecendo essas pessoas, empresas, por exemplo, do Coamo, que ajuda o meio ambiente. Professor Olmiro, muito obrigada pela tua presença. Nós estamos aqui abertos para outras narrativas. A gente sabe que o projeto atendeu outros grupos, outras instituições, e a gente pode vir aqui contar cada uma dessas histórias. Ótimo, eu que agradeço essa oportunidade. A gente está sempre à disposição. Obrigado. Bom, você pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!